um que é o Brabant. Acho que tem áudio de alguém aberto. Acho que é da Gabi. Deixa eu... Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Hoje é o nosso último encontro. Estamos aqui para falar sobre perdão, né? Não sei se vocês conseguiram ler o capítulo dessa semana. Foram os dois últimos capítulos, o capítulo 11 e o 12. Então, a gente vai falar aqui. Ai, tá cortando um pouco, Gessina. Deixa eu ver. Ai. Aí nós vamos falar sobre curando as feridas e cultivando o amor, um guia visual para transformação relacional. Pode passar, por favor. Esse capítulo me chamou muita atenção, não sei como que foi para vocês, porque quando a gente fala de perdão, é uma coisa assim que as pessoas têm um senso comum, uma questão meio equivocada sobre o que é perdão. Eu costumo falar muito com os meus pacientes sobre o que é perdão, porque eu fiz um pós em neurociência, e aí eles comentam sobre o que realmente é ali o perdão, né? E muitas vezes a gente fica chateado com as pessoas, e aí a gente acha que perdoar é esquecer alguma coisa, né? Que a pessoa fez ali com a gente, porém não é isso. Porque aí eu até chegar a brincar com os pacientes e falar assim, gente, a única forma de vocês esquecerem algo é se eu pegasse um pau e lascasse na cabeça de vocês. Daí tu ia esquecer de mim, de tudo todo o resto, né? Então, não tem como você perdoar e esquecer aquilo que passou, né? E aí, e eu acho muito importante isso, a gente lembrar por que que a gente está perdoando ali aquela pessoa. Também não quer dizer que a gente vai aceitar tudo, não quer dizer também que a gente vai permanecer com aquela pessoa ali, né? Sei lá, tem algumas pessoas que falam, porque fulano é da tua família, você tem que perdoar. Mas às vezes a pessoa fez uma coisa que para você não é negociável. E perdoar é também ou você deixar a pessoa ir e não seguir com ela, ou você perdoar e seguir com aquela pessoa ali na sua vida, né? Você não é obrigada a permanecer com uma pessoa porque ela te fez mal. Acho que tem alguém. E aí, quer comentar alguma coisa, Georgina? Não? Não? Ah, tá. E aí, eles vão ali dentro do livro, eles falam sobre o terreno fértil e o instinto de sobrevivência, né? Que os relacionamentos são o solo principal para a nossa cura, mas também o lugar onde sofremos inevitavelmente arranhões. Ninguém passa ileso, né? Eles até comentam ali que as nossas feridas são feitas ali na infância, que é o que a gente volta para todos os outros capítulos que a gente vem falando, de infância, de terapia do esquema, né? Que porque faltou alguma coisa ali na nossa infância, então teve uma ferida, né? Faltou alguma coisa e acaba que o nosso parceiro acaba ativando essa questão. Não que seja de propósito, né? Porque essa questão já vem de muito tempo. E aí eles falam também do instinto de sobrevivência, que é os seres humanos são programados para fugir ou congelar, né? De alguma ameaça, alguma defesa, quando a gente se sente inseguros. Que a gente volta exatamente para a terapia do esquema, quando a gente fala dos nossos mecanismos ali, nosso modo de defesa, né? Nosso instinto. Quando acontece alguma briga, como que você vai reagir àquilo? Você vai lutar, você vai reagir, vai congelar, né? Diante daquilo. Pode passar, por favor. Aqui uma coisa que eu queria falar, Jéssica, é essa importância que é colocada no texto sobre o quanto que a relação é esse lugar de ambivalência.
em que a gente se machuca, mas também que a gente cura, né? A gente se cura na relação e também a gente se machuca na relação. Mas aqui é como se ele tivesse deixando muito claro algo que não é tão óbvio, né? Porque principalmente no amor romântico, onde os sujeitos idealizam um ao outro e onde nessa idealização não cabe frustração, não cabe decepção, não cabe erros, né? Nem imperfeições, a ideia de que a relação é um terreno fértil fica muito longe. Só que, na verdade, é a base de qualquer relacionamento. É você, na comunicação, você ter essa, esse lugar de dor, mas também a potência do reparo, né? Só isso. E que ninguém passa ileso, né? Porque até igual eles falam, todos os relacionamentos, apesar de ser saudáveis, vão ter ali briga, desentendimento, mas é como que a gente vai lidar com aquilo e reparar, né? Como você comentou. E aí tem ali o paradoxo do ressentimento. Eu achei essa parte muito legal do livro, né? Eu gostei muito, eu achei interessante a imagem que ele criou ali também. Aí a criou, que é essa questão, né? Agarrar-se à raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogar em outra pessoa, né? Porém, você que vai se queimar com isso. É. Então, eu achei muito interessante essa parte do livro. E aí, ali eles falam do ressentimento, né? Que o corpo humano não foi feito para ser constantemente inundado por hormônios de estresse. A gente ficar toda hora remoendo aquela questão ali, porque faz mal pra gente, né? A ilusão da proteção, acreditamos que a raiva nos mantém seguro, mas ela corrói o próprio indivíduo, né? Porque às vezes a gente acaba não conseguindo perdoar a pessoa por estar com raiva, não age de uma forma certa, não vê ali a visão da outra pessoa também, né? O purgatório relacional, que é incapazes de curar, incapazes de sair, ficamos presos na solidão e na desconexão. Então a gente acaba se desconectando e ficando sozinho ali dentro da relação, sendo que é uma pessoa que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, né? Quer contar alguma coisa? Gente, Não, pode passar para outra parte. Essa sobre um pouco. Aí. Essa parte também eu achei muito interessante, que fala sobre as questões que eu comentei no começo ali, sobre o perdão, né? E aí eles falam, em relação à justiça, o que que seria um mito? Se eu perdoar, eu deixo a pessoa sair impune daquilo. Eu não tenho um ato ali de vingança, de me vingar daquela pessoa. Ah, mas ela fez aquilo, eu vou agir com a vingança nela, né? Aí eles até falam aqui, a verdade em mindfulness, né? O perdão abre espaço para a justiça sem corrupção da pressão por vingança. Fraqueza. Perdoar é ceder e é para os fracos, né? Como se, não, você vai perdoar e isso é fraqueza, você não devia perdoar. Muitas vezes dentro do relacionamento, quando a gente abre para os nossos amigos ali, nosso relacionamento, eles acabam pegando as nossas dores, né? Não, tem que perdoar. Essa questão não, né? E aí eu até comento assim, nossa, como é bom você pegar, conversar com o psicólogo, que ele vai analisar ali de uma forma neutra aquilo. Né? Ela não vai botar o juízo de valor, ela não vai estar do seu lado, ela não tá ali para te defender dentro de uma briga, né? E aí eles falam que a verdade em mindfulness seria enfrentar dor aguda de frente, exige coragem e força imensa, né? De você.
ter aquele ato de encarar aquilo e realmente perdoar. É uma questão de coragem. Pode subir um pouco, por favor? Isso, mais um pouquinho. É, perdoar significa que o que aconteceu é aceitável, né? Então é diferente. Às vezes você vai perdoar, mas você não vai concordar com aquele comportamento. E aí no livro eles comentam exatamente disso, que é você lembrar do que aconteceu para não fazer novamente, né? Não seria você aceitar o que é inaceitável, é você perdoar, falar o que te feriu, comentar, ó, não achei legal isso daqui que você fez por causa disso e disso. Aí a pessoa fala, olha, me desculpa, não foi isso, a minha forma que eu agi pode ter sido equivocada, não foi isso. Mas a pessoa ficar ciente de que aquilo não foi legal para você, né? Então, a verdade em mindfulness, o perdão aceita a humanidade da pessoa e jamais tolera o mau comportamento. A gente aceita que as pessoas elas podem errar, assim como nós também podemos errar e nós somos falhos, mas que a gente não tolera um mau comportamento da pessoa. A gente não aceita o que é inaceitável. Esquecer, nunca poderei apagar isso da memória, né? É um mito. Então, perdoar é lembrar, mas sem usar o direito de revidar. É transformar a dor em significado. Como eu disse, né? Você não vai apagar aquilo, porém, você não vai ficar lembrando como um ressentimento, como um ato de vingança, de querer revidar aquilo que a pessoa fez. Transformar a dor em um ressignificado. Quer comentar alguma coisa, Justina? Tira água. Aqui, o que eu só achei muito interessante foi quando a autora ela fala do bloqueio da justiça e do bloqueio do esquecimento. Nessas duas situações em especial, eu achei interessante porque ela associa o bloqueio da justiça, quando a pessoa considera que se perdoar deixa a pessoa sair impune, à impunidade e ao desejo de vingança, como se vingar fosse fazer a justiça e aí sim ser possível o perdão. Ela, ela associa o perdão como o instrumento que abre espaço para que a justiça aconteça sem a corrupção da pressão por vingança. Eu achei isso tão interessante porque muitas vezes a gente é atravessado por situações de injustiça nas relações, né? Mas junto com isso vem uma sede de vingança. E o perdão é o desacoplamento dessa vingança em prol de uma justiça que é feita pelo que foi realizado, pela ação inaceitável, e não pelo seu desejo de vingar a dor que você sentiu para outra pessoa. Isso eu achei fantástico. E a outra foi esse bloqueio do esquecimento. Nunca posso apagar o que a pessoa fez da memória. Como se isso fosse uma. Como se isso validasse ou. Validasse, chancelasse a ausência do perdão. Que aquele ato é inesquecível. Só que, na verdade, perdoar, como você falou, é lembrar. Lembrar do que doeu no passado, mas que agora não é aceitável. E a associação entre o, o perdoar, o lembrar e o direito de revidar, que é nesse sentido que se assemelha à justiça, né? Lá era vingança, aqui é revidar. Como se
você perdoando, você não esquece. Aquilo ali fica na sua memória. Mas, novamente, a ideia é: o perdão é sobre o ato que o outro fez e não sobre o direito que se cria de fazer vingança ou de revidar aquela ação que foi realizada pelo outro. Porque na nossa sociedade, me parece que isso está muito acoplado. Se a pessoa me fez mal, então ela merece mal também. Ela merece revidar. E aqui ele deixa muito claro isso, que não. Então, só essas duas ponderações que me pareceram muito interessantes. Eles até comentam. Ui, volta um pouquinho ali. Sobre o perdão, assim, porque às vezes a gente perdoa, mas a gente quer é, jogar ali na cara da pessoa também, né? Fica lembrando, e aí ela até comenta assim que o ato de perdão é um ato de coragem e que nem sempre nós estamos dispostos a perdoar ali de fato, e que é uma coisa que a gente vai treinando, que às vezes a gente não está preparado para perdoar, né? Eu falo O assim, tem um perdão é um ponto. processo, né? O perdão é processual, ela fala, Isso, né? ela fala exatamente desse jeito, é processual. É, eu achei muito interessante também essa concepção, porque é, é uma. Ele diz assim, ela diz assim: o perdão é um processo, não um destino. E o processo não pode ser forçado. Então, por mais elaborado que seja o pedido de desculpa, a pessoa perdoar aquela atitude que causou uma ferida emocional nela é uma faculdade, não é uma obrigação. E mais do que isso, não é algo que existe ou não existe, ou tudo ou nada, né? É um processo contínuo de ir perdoando aquela atitude. Isso, principalmente no campo das relações entre casais, é muito importante, porque feridas de apego, quando aparecem nas relações, vão implicar, se aquele casal quiser estar junto, necessariamente no exercício da habilidade de perdoar. E se essa habilidade de perdoar for concebida por quem precisa do perdão ou por quem pede o perdão como algo que se estabelece como ou ela me perdoa ou ele me perdoa ou não, isso vai ser um problema. Porque tanto a reconstituição daquela relação quanto o próprio processo de perdão, ele é processual. Sessão após sessão na terapia de casal, reconciliações após reconciliações dentro da relação entre eles dois ou elas duas. Então, me parece que entender o perdão como um processo favorece tanto a pessoa que causou a dor, porque vai implicar essa pessoa no processo de reconstituição desse afeto, desse amor, quanto tem importância também para quem perdoa, que não se vê obrigado a simplesmente esquecer um fato que aconteceu ou colocar no passado um fato que aconteceu e não mais mencionar aquilo ou sentir determinada decepção, determinada frustração que teve na relação, sabe? Posso passar? Pode sim. E aí eles falam sobre as três lentes ali, né? Da cura relacional, que seria a atenção plena, mindfulness, sentir a dor sem reprimir.
Evitar a dor do parceiro é evitar a vergonha de causá-la, é abrir-se a ferida. Ali no livro, eles até comentam que às vezes tem essa questão da vergonha. É... Ai, uma pessoa viu. Ai, o que que ela falou? A Nara falou assim: perdão é ter autocompaixão, porque o perdão beneficia nós mesmos. E sendo assim, podemos também beneficiar o outro. Boa Isso. colocação, Nara. Tem até uma parte no livro que fala sobre isso que é bem bonito também, né? Da gente reconhecer ali também as nossas questões, o nosso valor, que assim a gente também consegue enxergar o valor da outra pessoa. Tantas questões da gente também ser falho com as outras pessoas, né? Tem a questão ali da humanidade compartilhada, que a Georgina vem falando bastante com vocês, né? Compreender o contexto. O parceiro estava sob estresse extremo. Qual é o peso da história dele? O erro é humano, embora inaceitável. Essa questão também da gente entender o contexto da pessoa, como que ela é, a personalidade dela, né? A história de vida dela. A gentileza também, abrandar o coração, substituir o impulso de consertar ou evitar pela pura presença acolhedora e atenciosa, né? Dar atenção para a pessoa, acolher, né? Esse seria o verdadeiro, né, significado ali do perdão, quando se utiliza essas três coisas: atenção plena, gentileza e humanidade compartilhada. Gostaria de compartilhar algo? Eu gostaria. Tem uma parte da, da leitura que me chama muita atenção. A autora fala que o perdão, para que haja perdão, é necessário que haja segurança. Segurança interna e segurança relacional. E aqui ela diz assim: primeiro de tudo, busque estar em segurança consigo. Depois, você vai fazer uma abertura gentil para oferecer compaixão a si mesmo. E só então você faz contato com a sua dor. Só isso aqui já diz que é um processo, né? O perdão. Você então entra em contato com a sua dor. E entrando em contato com a sua dor, é importante avaliar qual é o custo de não perdoar. Qual é o custo de continuar carregando a dor e o ressentimento? E aqui a pessoa estabelece a intenção de realizar o perdão. Na sequência disso, ela se orienta em relação às causas e condições que se reuniram para que aquela ferida de apego ou aquela ferida relacionada àquele comportamento aconteceu. E por fim, ela vai se abrindo lentamente para oferecer o perdão para essa pessoa que causou a ela dor. São 5 passos para se ter um perdão, e nos 5 passos ela fala de um processo que acontece dentro do sujeito para daí acontecer no mundo. E aqui vale a pena a gente refletir como que temos criado as nossas crianças. Quando a gente diz, agora perdoe seu irmão, agora perdoe seu amigo. Como se fosse instantâneo. Como se aquela pessoa não tivesse emoção para processar. Como se aquela pessoa não pudesse ficar ali com aquele incômodo por um tempo. Como se fosse algo automático. E aqui a Michelle Becker diz, não, não é algo automático. Você precisa de tempo.
Você precisa de espaço. Isso é um processo. Então, isso me chama muita atenção, Jéssica. Teve uma parte aqui no livro que eu achei muito interessante, que ela fala assim, evitar a dor do parceiro muitas vezes é a tentativa de evitar a vergonha de saber que causamos mal a quem amamos. Isso me pegou muito, assim, achei muito interessante, É. porque às vezes a gente fere a outra pessoa, a gente evita com vergonha de saber que a gente causou um mal àquela pessoa. Uhum. É como Porque se a acaba gente não conseguisse sustentar o incômodo, né? Pela dor da gente e do outro. Aí a Michelle Becker diz assim: nessa, nessa forma de se portar dentro da relação, você deixa a sua parceria isolada na mágoa. sozinho. Uhum. Aquele que feriu fica mergulhado na vergonha, e aquele que foi ferido fica mergulhado, solitário, na mágoa. E aí o perdão não tem como se estabelecer aqui. É muito difícil. Porque os dois estão isolados, os dois estão sozinhos com as suas dores, né? Sim. Eu achei essa parte muito interessante. Sabe um pouquinho, por favor? Isso. Aí ali a gente fala sobre a anatomia de pedir desculpas de forma hábil. Pode, subir isso, pode mais um pouquinho. Aí, mais um pouco. Aí, pronto. Tem ali a primeira questão, que é a responsabilidade, né? Assumir o ato sem apresentar justificativas ou desculpas. Segunda questão seria a validação, reconhecer a dor profunda que a ação causou ao parceiro, né? É difícil porque às vezes você não quer pedir perdão para a pessoa e aí você tem que reconhecer a dor que você causou na outra pessoa. E aí causa o quê? Vergonha por você ter causado uma dor e às vezes você acaba se distanciando, né? E é o que a gente estava comentando. Então, prestar atenção plena sobre aquela situação, validar a dor que você causou na pessoa, a segurança, como a Georgina comentou, que não tem como também ter segurança. Tem que ter segurança nossa e tem que ter segurança dentro da relação, porque senão acaba minando o relacionamento. Eles até falam isso dentro ali do capítulo. Então, comprometer-se com as mudanças práticas para garantir que o dano não se repita, né? E aí, como a gente falou, lembrar daquilo. O perdão é você lembrar que aconteceu aquilo e que você não pretende fazer, né, de novo, trazer a segurança para dentro do relacionamento, para não causar ferida novamente. Necessidade. Buscar entender e honrar genuinamente o que o parceiro precisa no momento, quais são as necessidades dele, né? Quando a gente fala de terapia do esquerdo, né? Reparentalizar ali o parceiro, né? Ah, ele tem, sei lá, privação emocional, ele precisa de amor, afeto, carinho, cuidado, atenção. Qual a necessidade do seu companheiro? Tem gente que gosta mais de receber mensagem no celular, e aí você entender, nossa, essa pessoa gosta de receber mensagem, né? Você expressar para a pessoa, prestar atenção, validar o sentimento da pessoa, porque cada pessoa sente de uma forma totalmente diferente, né? Teve vivências diferentes e sente também de formas diferentes. Uhum, O 5 é o espaço, dá o espaço, dá ao parceiro o tempo necessário para se curar sem forçar uma resolução rápida. Né? Dar espaço para o parceiro, às vezes, pensar, refletir sobre aquilo que aconteceu e não ficar forçando, como a gente comentou, porque o perdão é um processo. uhum.
tem uma circunstância que acontece muito entre os casais, principalmente aqueles casais que são constituídos por um evitativo e um ansioso. O evitativo tende a tomar como certo o perdão do ansioso. Então, o fato do evitativo, por exemplo, ter causado algum mal, algo nesse sentido, muitas vezes faz com que ele evite tocar naquele assunto, né? E nessa evitação, ele considera que aquele assunto está resolvido, enquanto que o ansioso está ali remoendo a situação que foi causada, né? E, e o que eu achei fantástico desse item 5 da espaço, é que ele fala assim: o perdão não pode ser exigido. Você não tem como forçar ninguém a perdoar você. Agora, você pode fazer o melhor que você puder para que o perdão aconteça. Aí a gente tem as outras fases de assumir a responsabilidade, de validar os sentimentos do parceiro, da parceira, de assumir o compromisso prático de evitar a recorrência, de entender profundamente o que o parceiro precisa no momento presente, principalmente nas demandas de traição e nas demandas relacionadas a feridas de apego. Haverá muitas sessões terapêuticas em que aquele que feriu vai precisar escutar daquele que foi ferido o tamanho da dor que ele sentiu. Como é a dor que ele sentiu? Porque isso possibilita um pedido de desculpas hábil. Porque você só vai ter condição de pedir desculpas pelo mal que você causou se você tiver dimensão desse mal. E você só tem dimensão desse mal se você consegue ter sustentação para escutar o desconforto do outro. Do contrário, isso não é possível. Isso não é possível. Isso que você comentou do evitativo é muito interessante, né? Que é quando, é quando eles chegam a brigar, o ansioso ele quer resolver a questão, o evitativo evita, e muitas vezes ele, além de evitar, ele invalida também. Que aí que não tem, que o ciclo começa a permanecer ali num ciclo destrutivo, né? E aí é muito ruim, porque normalmente os evitativos tendem a menosprezar, assim, o sentimento do, de quem é ansioso. Uhum. Assim, de falar, não, mas isso é besteira, não sei o quê, você tá, né? E aí é complicado essa parte, eu acho. E você vê que é totalmente diferente de um pedido de desculpas hábil, né? Porque aqui há a validação dos sentimentos do parceiro. Você reconhece o dano que foi causado. Numa postura como essa, numa postura mais evitativa, você nem valida a dor do parceiro, nem reconhece os danos que foram causados, nem assume o compromisso prático de dar segurança para a relação. Você foi o causador do dano, você não tem dimensão do tamanho desse dano, não procura saber o tamanho desse dano, não assume nenhum compromisso prático que dê segurança na relação e ainda quer ser perdoada. É o evitativo. E ainda quer uma relação perfeita, né? E normalmente o evitativo ele ainda quer ter uma relação perfeita ali, tipo, e aí, né, não tem como. E o pior é porque normalmente quem é evitativo vai procurar um ansioso, não vai procurar uma pessoa que tem, né, apego seguro, nem um Uhum, ansioso, que tem apego seguro, é que vai verdade. ficar retroalimentando a relação, né? Posso passar? Pode falar.
Então, o espelho do auto-perdão, pode subir um pouquinho aqui. Aí. Que a gente tinha comentado ali anteriormente, né? O fardo da vergonha. Quando ferimos o parceiro, podemos ficar tão envolvidos em nossa própria culpa e defesas que deixamos o outro sozinho com a mágoa. A vergonha cria isolamento. E a outra questão é voltar para a relação, né? Voltar à relação. Perdoar a si mesmo pelos próprios erros humanos não é fugir da responsabilidade, é liberar os recursos emocionais necessários para voltar ao relacionamento e ajudar o parceiro a se curar, né? É, então, quando a gente tem ali um conflito, eu acho muito interessante, assim, é, principalmente quem tem apego seguro, que já tem isso desenvolvido desde a infância, não precisa desenvolver. Tipo, como que eles são, né? De eles voltarem para o relacionamento e pedir perdão e reparar aquela questão. Prestar atenção, validar, né? Porque todo relacionamento vai ter briga, vai ter desentendimento, mas é como que a gente vai reparar aquela questão, né? Que eu no livro também comentam sobre isso, sobre a validação e sobre a reparentalização e a reparação da relação. Quer comentar? Não? A armadilha da habituação, essa parte também achei muito interessante. Sabe um pouquinho. Ali dentro do livro eles comentam sobre um caso que o rapaz, né, lavava a louça e aí a esposa ficava super feliz quando lavava a louça, mas que depois de um tempo aquilo vira um hábito e aí a gente para de agradecer, mas que não é ali uma questão, uma obrigação da pessoa fazer aquilo, né? Mas pelo hábito, a gente acaba não sendo grato, né? Não falando assim, ô, fulano, obrigado por ter feito isso, né? Obrigado por você ter lavado louça, obrigado por você ter feito a comida hoje. Chega tarde do trabalho, tem aquela comidinha pronta, você só come, né? Você não chega e fala assim, ô meu amor, obrigada, tava com tanta fome, né? Tive um dia tão estressante, que bom você ter feito a comida hoje, né? Então, essa questão eu acho bem importante também, né? E aí eles falam ali, eles comentam sobre como se fosse uma dor no dente, né? Você tem uma dor do dente muito forte, aí depois que passa, tu nem é feliz. Tipo assim, nossa, acabou, minha dor no dente passou, né? Achei engraçado essa parte do livro. Posso Quer passar? comentar algo? Pode, Não. né? Tem estruturando a gratidão. Eu acho bem interessante dentro da neurociência, eles também comentam sobre isso, assim, como que é importante nós sermos gratos na hora de a gente dormir, a gente refletir sobre três coisas ali, eles até citam isso no livro, né? De três a cinco coisas que você foi grato ali no seu dia. Ah, eu sou grato por eu ter um emprego, sou grato por eu ter um esposo, sou grato por eu ter um teto ali, né? É tão bom esse ato e faz muito bem pra gente, né? E isso a neurociência comenta, dentro do livro eles também comentaram sobre isso. Então tem ali a fórmula, né? A ação seria o que eu aprecio em você, né? O ato específico, falar para a pessoa, olha, nossa, eu gosto tanto disso em você, né? Você é importante para mim. O impacto, quando isso acontece, eu me sinto, né? Eu me sinto segura, eu gosto de você. Sei lá, fiz uma comida. Nossa, eu gosto tanto da sua comida. Esse, esse macarrão que você faz é delicioso. Eu me sinto tão amada, né? Quando você faz isso por mim, quando eu chego em casa, tarde da noite, cansada e tem um prato de macarrão me esperando, né? Então, isso mostra a sua bondade, né? Coragem e cuidado.
agradecer ali a pessoa. É o bloqueio cultural. Muitas culturas punem pessoas que têm uma crença assim de que elas se veem cheias de si, né? Eu achei essa parte muito interessante. Nunca tinha escutado sobre isso. Porque a gente tem essa questão assim de não se autovalorizar, né? Às vezes, até quando uma pessoa chega e fala assim: Nossa, Georgina, como a sua aula foi boa, né? Você deu uma aula tão boa, foi tão bom o conteúdo e tudo. E a gente fica meio assim: Ai, não vou aceitar muito isso aqui, né? E a gente acaba também se punindo muito, e aí a gente não recebe ali um elogio de ficar grandioso com aquilo, né? E aí, aqui também fala sobre o ajuste. Deixa eu ver. Aqui. Se o parceiro trava ao receber elogios, abaixe a intensidade. Use notas escritas, seja breve, evite contato visual direto. O objetivo é a conexão segura, não forçar a vulnerabilidade. Então, às vezes, o parceiro não consegue receber um elogio. E aí ele fala, abaixa a intensidade daquele elogio, né? Elogie uma coisa mais tranquila, né? Não faça contato visual com a pessoa para que ela vá se habituando a se sentir, né, cheia de si, porque isso acaba ajudando ele, a pessoa. Quer comentar alguma coisa, Regina? Eu achei interessante essa parte que fala do bloqueio cultural, né? Por que que nós bloqueamos o elogio? Achei, assim, muito interessante. Primeiro, ela menciona o medo de pertencer. O medo de pertencer, ele é aquele aspecto que você havia mencionado sobre a pessoa ficar cheia de si. E a ideia desse bloqueio é que quem está cheio de si é punido pela tribo, sendo excluído. Então ele deixa de pertencer. Então, por essa razão, eu tenho dificuldade de aceitar o elogio, né? Fica bloqueado o elogio. E um outro aspecto é gatilho de trauma. Reconhecer qualidades é algo que soa como perigoso. Isso porque na infância nunca foi seguro esse reconhecimento de qualidades. Então, seja por uma razão ou seja por outra, nós bloqueamos o elogio quando ele vem. Aí ela traz soluções, né? Se o seu parceiro ou a sua parceira está dentro de um dessas possibilidades, né? Ou não quer ficar cheio de si, ou por razões traumáticas tem resistência a receber elogios, reduz a intensidade do afeto. Reduzir a intensidade do afeto é, ao invés de falar olhando nos olhos, você fala lavando a louça enquanto ele tá ou ela tá no sofá. Você deixa um bilhetinho no banheiro. Porque desse modo não soa opressor aquele elogio. E a pessoa consegue receber aquela fonte de carinho, de afeto, de alimento para a relação de uma forma mais fácil. E isso também me fez pensar o quanto que, como sociedade, a gente ainda é muito limitado nas relações que a gente estabelece a naturalizar o elogio. A gente, quando vê um homem, uma mulher, um amigo, uma amiga, é raro a gente olhar para a pessoa e dizer: Nossa, fulana, nossa, fulano, como você tá bonito hoje. Elogiar o trabalho da pessoa, como Jéssica falou, elogiar uma aula.
Isso me parece que está associado a algo relacionado a quase como uma vergonha, sabe? Não vou elogiar, não, vou ficar calado, vou ficar na minha. Como se fosse vergonhoso para a pessoa fazer um elogio. Não sei o que é que vocês que estão aí do outro lado, caladinhos, acham. Mas na minha, nas minhas conjecturas, parece ter alguma relação. É isso. Eu achei interessante também uma parte no livro que você comentou, né? Que eles falam, ah, deixa um recadinho pra pessoa. Achei tão fofo! Eles falam, ah, deixa um recadinho num lugar que a pessoa vai encontrar. Tem uma história que eles contam lá dentro do livro que a moça tipo, escreveu na bola de golfe. E aí o cara foi jogar e o amigo ficou tipo com inveja, porque a esposa dele tinha feito isso aí. Tipo, tinha botado vários elogios ali pra ele ver. Posso passar? Pode sim. O deslumbre e a diversão. Ah, eu gosto dessa parte. Eu gosto muito disso dentro da relação. Acho muito legal, né? Você ter intimidade, você brincar com a pessoa, né? E aí eles até comentaram. Aqui, ó, falando sobre a bola de golfe, né? O bilhete dentro da mala, do travesseiro, debaixo do travesseiro, um lugar que a pessoa vai encontrar ali. Tem um livro que eu li que eles falam que a maior satisfação dentro do relacionamento é quão boa a amizade é, né? Então, assim, o que faz um casal estar junto é quão boa, 70%, né? John Gottman fala que é quão boa a amizade entre esses companheiros é. Eu até brinco quando eu falo isso, eu falo assim, gente, já perceberam o pessoal lá, né, do ensino médio? Lá que era muito amigo, namoraram, estão juntos até hoje, né? Não se separaram, né? Casaram e ficaram juntos, porque eles eram muito amigos. Eu já vi várias pessoas assim, a pessoa era muito amiga da outra. Você fala, nossa, que casal bacana, que casal legal. Né? Eles também comentam ali. Dentro desse livro, eu já havia lido sobre isso, que o John Gottman também fala sobre a razão mágica dentro do relacionamento e que faz um relacionamento dar certo. Seria essa fração mágica. Então, para cada cinco interações positivas, tem que ter só uma que seja negativa. Positivo é o quê? Brincadeira, elogio, admiração, né? Validação. Todas essas coisas. E só uma que era o quê? Sarcasmo, você olhar com cara feia para pessoa, revirar os olhos. Então, isso mede com a relação é boa ou não, se vai dar certo ou não. Então, eles até falam para você ir reparando como é que tá a relação para você ir medindo, né? Uma interação ruim ela é muito, ela bate de uma forma muito forte. Por exemplo, eu tô aqui dando aula para vocês e aí várias pessoas falam: Nossa, a aula foi incrível, a aula foi muito massa, adorei, Jéssica. Foi incrível. Mas uma pessoa fala assim: Ah, eu não gostei dessa parte aqui, não, porque eu com certeza vou ficar pensando na coisa ruim que a pessoa diz, porque uma interação ruim, ela, né, e esse é a neurociência que fala, ela tem um poder muito maior do que se todo mundo falasse que a coisa tinha sido super boa e muito bom, e a pessoa chegasse e falasse, não gostei disso aqui não. E aí eu ia ficar assim, nossa, não gostou disso. Principalmente eu, tenho padrões flexíveis. Aí quer me cobrar, pegar o chicote, brau, brau, brau. Né? Eu tô aqui lendo compaixões com vocês para ter mais compaixão por mim, né? Também. Quer comentar alguma coisa, Georgina?
Eu acho que sim, quero comentar. Quando aqui é falado, né, dessa deslumbramento e a diversão, admiração ou brincadeira, é, pensando aqui sobre a ótica da terapia de esquema, me pareceu que aqui é poder ter, na relação de casal, a possibilidade de ativar o modo criança feliz. Porque a criança, ela se deslumbra com pouquíssima coisa, né? Ela se encanta, ela se arrepia, ela brilha os olhos, ela escuta o som do pássaro e diz: "Nó, que lindo, o pássaro na árvore!" Né? Então, assim, a delicadeza que é você se admirar estando num corpo adulto. E ainda mais dentro de uma relação. Isso faz com que a gente estreite ainda mais a segurança, estreite ainda mais o vínculo. E para completar o modo criança feliz, a gente tem a brincadeira, né? Porque que grande maravilha é poder brincar com a sua parceria. Poder ser espontânea nas palavras, nos gestos, nos olhares, nos movimentos de corpo, sem ser julgado, sem ser julgada, né? Então, com certeza, tanto a admiração com o parceiro, com o mundo, quanto a brincadeira, elas são reforçadores de um vínculo seguro na relação, né? E certamente tem uma conexão muito íntima com o modo criança feliz, dentro desse adulto saudável que tá ali naquela relação, né? O adulto saudável e a criança feliz de mãos dadas no relacionamento. Ah, eu achei muito interessante você comentou, Georgina. Eu adoro falar sobre criança feliz, porque normalmente quando a gente cresce, e eu passei até por uma parte assim dentro da minha vida, eu falo assim, não, gente, o que que é ser adulto, né? Porque você cresce, aí você pensa assim, ser adulto é ser chato. Tipo assim, é ser chata, é você não rir, é você ser responsável e metódico e ter que estudar e fazer, né? Mas não, o ser adulto tem várias outras coisas. Você ainda pode manter ali, né, a sua criança, você não precisa matar a sua criança. Você ainda pode ter, né? Eu vejo, eu passei por essa fase, assim, gente, o que que é ser adulto? Não, ser adulto é vestir roupa assim, não pode usar roupa de sei lá, de estampa. Não pode fazer tal coisa, né? E não, você ainda pode. Teve uma vez que eu escutei um podcast da Jujutsu de saia, Uhum, muito legal, que ela fala assim, que toda pessoa, ela fala assim, tem uma criança, um adulto e uma pessoa que reclama. Aí ela fala, aí um fala uma coisa, ai, não, você tem que fazer tal coisa, o outro, não, olha isso que legal, tipo, é como se fosse uma briga, assim, interna, tipo, aí no podcast, é que ela não sabe, assim, da teoria de esquema, mas é como se fosse ali a voz crítica, o adulto saudável e a criança, né? Sempre todo uhum, mundo conversando. Não, você tem que fazer isso. Aí a voz crítica já brigando com você. Não, por que você fez isso? Não sei o que. Aí a criança feliz já, não, não sei o que, vamos curtir a vida, vamos fazer tal coisa. Olha essa borboleta, que legal. Né? Então, assim, eu acho muito engraçado essa briga que a gente tem entre os nossos modos ali, né? uhum. Sim. Acho que esse é o último. Então a prática contínua do amor, a primeira é retirar ervas daninhas, né? O perdão, a reparação, atender às feridas inevitáveis com atenção plena, assumir a responsabilidade e ancorar na segurança, né? Você mostrar atenção plena, prestar atenção no que a pessoa está fazendo, falando para você, se expressando, assumir a responsabilidade dentro do seu relacionamento. Eu tenho.
eu adoro falar sobre atenção plena, assim, é uma coisa que eu pratico, tento praticar, né? Ainda mais a gente que vive num mundo assim tão cheio de coisas, cheio de rede social, de muitos estímulos. Eu acho que você tá presente no momento, por exemplo, eu tá só aqui com vocês e não tá mexendo no celular e não tá vendo uma notificação no Instagram, eu não estar assistindo uma TV ou conversar com a pessoa olhando para ela, sabe? Eu vejo muito isso, gente. Tipo, eu e meu ex-namorado, às vezes a gente ia nos restaurantes, a gente ficava só observando as pessoas, porque a gente ficava conversando. Mas os casais era cada um no seu mundo. A gente falava, cada um tá no seu mundo, cara. Olha lá, tá na mesma mesa e um tá no celular e o outro tá no outro celular. Tipo, eles não estão interagindo, eles não estão prestando atenção um no outro, né? Então, acho que praticar atenção plena, né? Fazer uma coisa de cada vez. Eu faço treinamento de habilidade com quem tem transtorno de personalidade borderline, a gente fala muito sobre mindfulness, sabe? Cara, escovar os dentes, só escovando os dentes. Gente, prestando atenção no dente que você tá escovando, sabe? Não, agora eu vou só assistir a TV e vou deixar o celular de lado, tipo. Eu faço isso, eu deixo meu celular de lado. Às vezes eu até minto, falo assim, gente, ai, vou dormir aqui. Nem vou dormir, eu vou só assistir a TV, mas eu quero só assistir a TV. Eu não quero ter que ficar mexendo, respondendo uma pessoa. Eu vejo que as pessoas estão muito assim e a gente acaba ficando muito acelerado, né? A ansiedade, fica. Meu celular também não tem notificação. Mandar mensagem, não, eu não vou ver. Só se eu abrir no aplicativo. Isso tem muito tempo. Porque eu tento praticar ao máximo a atenção plena, né? Porque tinha ansiedade e tal. E vejo que isso é muito importante no mundo assim que a gente tá, né? Prestar atenção nas outras pessoas. A segunda coisa ali é regar as raízes, atenção e saborear. Vencer o piloto automático, fazer pausas de 30 segundos para absorver e verbalizar as pequenas bondades do dia, né? Você reservar um tempo para você refletir sobre o seu dia, fazer pequenas pausas, agradecer por pequenas coisas que foram boas no seu dia. Terceira coisa, aproveitar o sol, alegria e diversão, cultivar micromomentos de ressonância, deslumbramento e brincadeira compartilhado para sustentar a proporção, que seria exatamente o que eu tinha comentado anteriormente sobre a proporção mágica de John Gottman, né? Que Uhum. é você ter mais interações positivas do que negativas ali dentro da relação. Quer comentar alguma coisa, Georgina? Não. Não? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje, a nossa última aula. Espero que vocês tenham Uhum. gostado de passar esse tempo com a gente. Gostaria de saber o que vocês acharam da aula, como é que Tirar uma foi para fotinha, né? vocês. O que que vocês acharam do grupo de estudo, vocês que ficaram aqui com a gente durante acho que foi uns 2 meses, não foi, Gina? Quase Uhum. 2 meses. E Sim. como é que foi para vocês? Vamos tirar uma foto primeiro e aí depois a gente abre para conversar. Perfeito? Quem puder abrir a câmera, Georgina. Oi. Você pode tirar a foto? Eu não sei tirar, não. Posso. 1, 2, 3. Sorriam. Pronto. Foto tirada. Vou mandar lá no grupo. O que é que vocês acharam do nosso encontro? Dos nossos encontros, né? É. Não sei se tem E alguém aqui aí, pela qualquer primeira coisa, vez, né?
Acho que a Luana é a primeira vez, né, que ela comentou. Mas tá lá no YouTube, porque a Georgina é chique, botou lá no YouTube pra vocês assistir quando Hum. vocês quiserem. Mas a gente queria saber como é que foi pra vocês esses encontros. Oi, meninas. Pela segunda Oi, vez, né? Miriam. Aliás, a terceira vez, é. É o terceiro livro. E eu estou assim encantada mais uma vez. Já estou aqui ansiosa para ver o próximo. Qual será o Ah, próximo? Porque na verdade vocês explicam de uma maneira bem assim, bem leve, e a gente acaba, enfim, ficando bem atenta. A gente fica aqui nos bastidores, eu não estou abrindo a câmera porque, entenda, nem sei, eu estou indo de toalha, acabei de sair do banho. Então, assim, ouvindo vocês, mas assim, graças a Deus, eu estou muito feliz, mais uma vez, pelo que vocês repassaram, a forma como vocês repassam, é muito, muito bacana. Parabéns para as duas. obrigada, Miriam. Boa Obrigada. noite. Fico feliz. Boa Boa noite. noite. Me chamo Williane. É a primeira vez que eu participo. É, E assim, às vezes a gente se cobra, né? Muito pela leitura, por tudo, apesar de vocês terem dito que não era necessário e tudo, mas é de forma leve, com exemplos, com coisas que vai fazendo mais sentido. E eu achei bem tranquilo. Parabéns para as duas, as colocações, os complementos aí de comparações que vocês fazem, assim, vai dando uns insights aqui na gente, né, de perceber, de fato, levar mais para a prática, né? Sair um pouco da teoria e fazer mais sentido na nossa prática no dia a dia, né? Eu estou saindo aqui com muitas luzezinhas. Ai, que coisa boa. Eu fico feliz. Obrigada. Fico bem feliz. Que bom. Que o objetivo é esse, né? É a gente fortalecer a nossa comunidade de psicólogas, psicólogos e também alcançar o público em geral, que precisa, né, desse conhecimento assim mais aprofundado e de forma mais ampliada, né? Tem gente aqui falando no chat. A Nara, foi maravilhoso. Gratidão pela entrega, pela disponibilidade, pela compaixão de vocês em transmitir todo esse conhecimento. Vocês são incríveis, exemplos para mim de compaixão. Adalgisa, gostei muito do material. Infelizmente não pude estar presente. Muito obrigada. Luana, amei que está no YouTube. É verdade, a gente é chique. A Thaís, muito bom, obrigada. A Jenny, maravilhoso, muito aprendizado, parabéns. Gisele, só consegui participar hoje ao vivo, vi as gravações e gostei muito, obrigada. A gente também agradece. Vou falar, eu queria falar. Posso? Oi, pode? Pode. Ah, é só gratidão e assim agradecer vocês por essa aula maravilhosa. E eu queria destacar assim essa interação das duas, cada uma com seu estilo e com seu conhecimento. Eu acho achei assim incrível, sabe? Porque eu ainda não tinha visto, né? Assim, nesses grupos de estudo, até em aulas mesmo, né? Eu achei assim que vocês casaram muito bem. E esse link que vocês também conseguem fazer com a terapia do esquema, vocês pegam o texto e linka com os conceitos da terapia do esquema, eu achei isso fantástico, tá? Então, parabéns para a Georgina, para a Jéssica. Eu acho assim, foi de um nível muito bom, apesar de que essa é a primeira aula que eu assisto, mas eu tinha visto uma outra. Então, gostei muito. E Obrigada. parabenizar vocês e no 0800, né? Gratuito. É bom demais. É, Muito gratuito e obrigada, com qualidade, né, Maria de Jesus? muita qualidade, gostei muito, viu? Muito obrigada. Que linda, obrigada.
Que bom. Mas a minha técnica me ajuda muito com isso. Ela vê que o que eu preciso fazer, o que dá para eu fazer, dentro da minha estatura, Ver né? aqui. Prontinho. Então é isso, né, gente? Vamos para os próximos. A gente manda notícias dos nossos próximos projetos. Fiquem ali no grupo, chamem mais gente, convidem outras pessoas. Para a gente é uma felicidade estar aqui compartilhando conhecimento, também exercitando, né, a nossa capacidade de explanação, de organização das ideias. É muito importante a presença de vocês. E a gente só agradece a participação de cada um de vocês aqui com a gente. E eu agradeço em especial a Jéssica, que a gente já vai aí no segundo livro juntas, né? Segundo ou terceiro livro, não lembro. Eu acho Mas que é o terceiro é esse. terceiro, né? Então a gente já tá caminhando aí há um tempinho e é muito bom contar com você, Jéssica. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a participação de todos, vocês terem vindo, vocês terem assistido, contribuído, né? Agradeço também a Georgina por ela sempre me apoiar, sempre me ajudar. Quando eu tô nervosa, quando eu tô precisando de ajuda, gente, ela sempre manda mensagem: ai, amiga, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, né? Então, eu agradeço muito por todo o apoio que você tem me dado também, Georgina. Boa noite. Boa noite a todos. Beijão, até mais. Um Em beijo. breve a gente estamos de volta. Beijo, tchau, tchau.